E cá estamos novamente para mais um episódio. Desta vez penso que também não vai ser um episódio muito extenso. Como vocês viram pelo título, é para revelar aqueles que seriam os meus convocados se eu fosse Roberto Martínez. Não é nenhuma previsão, não é o que eu acho que vai acontecer, é aquilo que eu acho que deveria de acontecer, tendo em conta o que aconteceu durante a época, tendo em conta convocatórias passadas da seleção, e portanto há aqui alguma polémica, alguns jogadores que poderiam perfeitamente estar nestes 26, mas que eu acho que não trazem o que estes jogadores que eu pus aqui trazem. Começando pela baliza, onde eu acho que há menos dúvidas, seria entre 4 guarda-redes, talvez 5, mas 4 de certeza: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício e Rui Silva. Eu vou excluir o Rui Silva por uma questão de lógica e exclusão de partes. Eram 4 opções válidas, tenho que excluir uma, e de todas eu acho que o Rui Silva ainda é o que poderá vir a ter minutos na seleção, especialmente já a partir do fim do Campeonato da Europa, onde eu acho que será o último grande torneio de Rui Patrício e portanto vai abrir-se uma vaga na baliza. Continuando aqui com a convocatória para defesas de direitos desta convocatória, ou que à partida jogariam nessa posição, escolhi levar Diogo Dalot. Acho que é uma opção bastante válida, tem muitos argumentos para discutir o lugar, juntamente com João Cancelo, que é outra opção. Poderiam estar aqui João Mário, Nelson Semedo, mais o João Mário. O Nelson Semedo eu acho que já não teria tanto lugar, mas Dalot, Cancelo, ambos jogam do lado esquerdo se for preciso. Portanto são opções bastante válidas, épocas bastante consistentes, praticamente titulares, os dois, e vêm com muitos minutos para este campeonato da Europa e vêm dar solidez àquilo que tem sido a nossa seleção também. Em termos de centrais, também não há aqui grande dúvida. Escolhi levar 5 centrais, ou eu considero que são 5 jogadores para essa posição: Ruben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio, Totti Gomes e Danilo Pereira. Obviamente nota-se aqui a falta do Pepe, mas é um Pepe que tem tido muitas lesões, um Pepe que já não tem sido titular no Porto, que tem tido muitos poucos minutos, ou porque é expulso, ou porque está lesionado, por vários motivos. Obviamente poderia ser a última grande competição do Pepe e obviamente que daria importância naquilo que é o grupo e naquilo que poderá significar para o balneário, mas em torneios tão curtos como os europeus e os mundiais, eu acredito que tenhamos de levar opções válidas para o momento, e não a pensar aquilo que poderá acontecer. Para o lado esquerdo, continuando aqui a nossa convocatória, Nuno Santos e Nuno Mendes. Obviamente nota-se aqui a falta do Rafael Guerreiro, principalmente. Mais uma vez, um jogador que tem tido bastante lesões. É óbvio que ele, quando joga no Bayern Munique, tem sempre influência, algumas assistências, mas eu acho que já não consegue ter a consistência que tinha antigamente, especialmente no Europeu 2016, e eu acredito que o Nuno Mendes cobra muito bem essa ausência do Rafael Guerreiro, e depois o Nuno Santos, porque acho que traz algo diferente. Caso, por exemplo, o Roberto Martínez queira jogar com 3 centrais, Nuno Mendes, Nuno Santos, ambos conseguem fazer esse lugar bastante bem. O Nuno Mendes, como sabemos, também é suscetível a algumas lesões, e portanto o Nuno Santos acho que seria a opção mais viável para levar para este europeu, dado também a época que fez. Eu acho que era bastante merecido. Em termos de meio campo, também não havia aqui grandes dúvidas. É um meio campo que tem sido levado bastantes vezes.
não há aqui muito por onde ter dúvidas. Aliás, acho que é o setor em que há menos dúvidas para se poder fazer a convocatória. Começando então com João Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Mateus Nunes, Vitinha, João Neves e Otávio. Eu acho que não... Ou seja, não há muito por justificar aqui. O Mateus Nunes é um médio diferente dos outros. O Vitinha tem estado muito consistente e muito importante. Tenho gostado bastante de o ver em campo. Está a ter uma evolução tremenda no PSG. O Ruben Neves fez uma época estrondosa na Arábia Saudita, no Al Hilal, com Jorge Jesus. Bruno Fernandes, nem é preciso dizer nada. Bernardo Silva, aspas. João Palhinha, mais uma época super consistente na Premier League, depois de no ano passado ter sido considerado das melhores contratações da Premier League, depois de uma transferência falhada para o Bayern Munique. Acho que fez uma época bastante consistente, com alguns golos, novamente com maior percentagem de tackles na Premier League, e depois obviamente João Neves, que continuou aquilo que já tinha começado a época passada, continua uma grande evolução e pode ser bastante importante. A parte de Mateus Nunes é também um médio muito característico, não se pode comparar a nenhum dos outros. E depois Otávio, porque é um jogador bastante polivalente e pode ser importante, tanto joga no meio campo como pode jogar numa das alas, ou até mesmo, por exemplo, num 4-2-3-1 pode jogar ali atrás do ponta de lança, e é um jogador com muita raça e com muita vontade. Pode ser bastante importante em certo tipo de jogos em que precisamos ser mais aguerridos, mais agressivos, e o Otávio tem muito dessas características. Depois, para a frente de ataque, e há aqui um jogador que também pode recuar no terreno, levamos Cristiano Ronaldo, acho que não havia muitas dúvidas, Pedro Gonçalves, Francisco Conceição, Trincão e Bruma. O jogador que pode recuar, obviamente, é Pedro Gonçalves. Nota-se aqui algumas ausências, e pronto, esqueci-me de referir também o Rafael Leão. E a dizer, nota-se aqui a ausência principalmente de João Félix. Eu acho que o Félix até fez uma época aceitável, mas a certa altura, aqui mais perto do final da época, apagou-se um pouco no Barcelona. Entrava ali por volta dos 60 minutos, 70. Noutros jogos já jogava 50, 60 minutos e depois saía. E por isso eu acho que o Pote, o Trincão, o Bruma e mesmo o Francisco Conceição merecem muito mais essa convocatória. O Bruma e o Francisco Conceição, porque são jogadores bastante verticais, com muita técnica e que podem ser aqui uma fonte de inspiração para a seleção. O Rafael Leão, porque consegue jogar à esquerda como no meio do terreno, caso seja preciso algum descanso ao Cristiano, e consegue fazer esses papéis muito bem. É também um jogador com muita técnica e sem dúvida uma das principais caras desta seleção, caso, por exemplo, o João Félix não vá. Depois o Trincão, porque acho que pela época que fez merece. Começou a ser um bocado apagado, mas de fevereiro para cá, janeiro para cá, fez uma época estrondosa, muitas assistências, muitos golos. Aproveitou também ali um apagão de Marcus Edwards, e aproveitou para assumir um lugar na equipa do Sporting. Pode ser bastante importante, seja a jogar na direita, seja a jogar na esquerda. Ele consegue jogar dos dois lados, mas acho que à direita onde ele se sente melhor, porque pronto, consegue fazer aquelas diagonais para o meio e depois o pé esquerdo apontado para a baliza. Por último, o Pote, acho que merece esta convocatória. É um jogador que pode decidir, é daqueles jogadores para aguentar o jogo, e depois tem aqueles passos que ele faz para a baliza que são indefensáveis para os guarda-redes. Um jogador que fez novamente uma época estrondosa, muitos golos, muitas assistências, e acho que pode ser bastante especial levar o Pote para este europeu. Portanto, estes são os meus 26 convocados. Acho que nota-se aqui algumas ausências, especialmente o Pepe e o João Félix, são os principais, mas eu acho que esta convocatória é uma convocatória bastante sólida. Traz aqui alguma irreverência da idade dos mais novos,
Nuno Mendes, o Totti, o Mateus Nunes, apesar de já não ser assim tão novo, mas o João Neves, o Francisco Conceição, são jogadores que podem trazer coisas que ninguém está à espera. Na defesa, perdemos ali uma referência, mas eu acho que tanto o Gonçalo Inácio como o António Silva estão bastante preparados para fazer esse papel. Em último caso, o Totti também acho que não é um jogador que vai comprometer. E depois temos o Danilo, que nos últimos tempos na seleção já tinha vindo a ser um central. No PSG, quando joga, a maior parte do tempo joga a central, e portanto acho que não se vai assim notar por aí além a ausência do Pep. Vamos esperar por ver quais são os 26 convocados de Roberto Martínez. Estes foram os meus. Espero que vocês tenham gostado. Acho que deu para entender bem o porquê desta convocatória, o porquê destes jogadores. Deixem a vossa opinião nos comentários se quiserem. E até um próximo episódio. Obrigado e fiquem bem.